Júlia sempre foi uma mulher simples, sem grandes pretensões, mas com um imenso orgulho de seu trabalho como motorista de ônibus. Há anos, ela conhecia cada curva e cada rua da cidade. Sua rotina era cheia de compromissos, mas também de uma rotina confortável. Apesar de não receber muitas palavras de reconhecimento, ela sempre se dedicou à sua função com afinco, sem esperar mais do que o necessário. A cidade, para ela, sempre fora sua casa, e os passageiros, pessoas passageiras, que jamais ficariam para mais do que algumas palavras rápidas. Em uma manhã fria de terça-feira, quando o trânsito ainda não havia engolido as ruas, Júlia se preparava para começar seu turno. O ônibus estava vazio, mas logo começariam a chegar as pessoas apressadas, correndo para o trabalho, como sempre acontecia. No entanto, quando chegou ao ponto final da linha, algo diferente chamou sua atenção. Uma senhora idosa estava parada na calçada, olhando para os lados de forma distraída. Seus cabelos brancos, puxados em um coque desalinhado, e suas roupas discretas davam a impressão de alguém perdido. Júlia freou o ônibus, desceu rapidamente e se aproximou da senhora. A senhora está precisando de ajuda? Zrenia perguntou ela, com a voz calma, mas cheia de preocupação. A idosa a olhou, com uma expressão cansada. Sim, querida, estou um pouco perdida. Não sei mais como pegar o ônibus certo para ir até a minha casa. Os números e as linhas mudaram tanto, disse com um sorriso fraco. Júlia, com sua natureza atenciosa, imediatamente se dispôs a ajudar. Vou te levar até o ponto certo. Não se preocupe, respondeu, oferecendo a mão para ajudar a senhora a subir no ônibus. O que começou como um simples gesto de bondade, logo virou uma conversa descontraída. A senhora, que se apresentou como Dona Teresa, falou pouco sobre si mesma, mas mencionou que estava muito grata por ter encontrado alguém disposto a ajudar. Júlia não sabia muito sobre ela, mas sua presença parecia tranquila e repleta de histórias não contadas. As duas ficaram em silêncio, enquanto o ônibus seguiu pela cidade, cortando a neblina da manhã. O ônibus seguiu seu caminho por mais alguns minutos, enquanto Júlia e Dona Teresa conversavam de maneira leve. Dona Teresa parecia cada vez mais tranquila à medida que as palavras fluíam. Ela contava histórias de quando era mais jovem, de como a cidade era diferente na sua época e de como se orgulhava da sua trajetória de vida. Júlia, embora não tenha feito muito esforço para perguntar, sentia que algo em Dona Teresa estava lhe dizendo para prestar atenção. Quando o ônibus finalmente parou no ponto desejado, Júlia ajudou Dona Teresa a descer com a mesma delicadeza de sempre, perguntando se ela realmente sabia o caminho de casa. A idosa sorriu e assentiu com a cabeça. Sim, eu sei, querida. Só queria mesmo conversar um pouco. Me sentia sozinha, disse Dona Teresa, e suas palavras pareceram mais pesadas do que deveriam ser. Júlia observou Dona Teresa ir embora, lentamente, com passos firmes, mas pesados. Algo na maneira como ela andava, quase como se carregasse o peso do mundo, a fez pensar por um momento que havia algo mais por trás daquela senhora que parecia tão comum à primeira vista, mas não era da sua conta, pensou. Ela só havia ajudado uma pessoa idosa que precisou de auxílio, nada mais do que isso. No entanto, à medida que o dia seguia, Júlia não conseguia deixar de pensar em Dona Teresa. Havia algo naqueles olhos velhos, carregados de uma vida inteira de experiências, que parecia familiar. Sentia uma ligação, mas não sabia explicar o motivo. Depois de um longo dia de trabalho, ela finalmente conseguiu ir para casa. Mas quando estacionou o ônibus no pátio da empresa, algo inesperado aconteceu. Dona Teresa estava lá, esperando na entrada da garagem. Júlia estranhou ao vê-la novamente, com aquele olhar curioso e distante. Posso falar com você, querida? Component Placement? Perguntou ela com uma calma que fazia o coração de Júlia acelerar um pouco. Algo dentro de Júlia a fez descer do ônibus e se aproximar. Claro, Dona Teresa. O que aconteceu? Component Placement? Perguntou ela, com um sorriso acolhedor. Dona Teresa olhou para os lados, como se estivesse garantindo que ninguém mais estava ouvindo. Eu não quero incomodar, mas preciso pedir sua ajuda mais uma vez, disse de maneira um pouco mais séria. Acontece que eu sou mais do que apenas uma senhora perdida, completou com uma expressão enigmática. Júlia ficou intrigada, mas não conseguiu entender o que ela queria dizer. Desculpe, Dona Teresa, mas não entendi. O que quer dizer com isso? Dona Teresa sorriu levemente, antes de dizer com calma. Eu sou a dona dessa empresa e estou aqui para fazer uma proposta a você. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Dona Teresa. A revelação foi tão inesperada e desconcertante que ela quase não soube o que dizer. A mulher que ela acabara de ajudar a sair do ônibus
ônibus. Era, na verdade, a dona da empresa onde ela trabalhava. Como era possível? Aquela senhora humilde, com os cabelos brancos e a postura curvada, parecia mais uma figura aposentada, que não pertencia a um lugar tão imponente quanto aquele. Eu entendo sua surpresa, Júlia, disse Dona Teresa, quebrando o silêncio. Eu sempre me mantenho discreta, mas a verdade é que não sou apenas uma simples aposentada. Eu construí essa empresa com muito trabalho e sacrifício, mas tenho preferido ficar nas sombras, longe dos holofotes. Júlia sentiu um misto de desconcerto e curiosidade. Mas por que agora, Dona Teresa? Por que me revelar isso? E por que esperar tanto tempo para aparecer aqui, na garagem, de forma tão misteriosa? Dona Teresa olhou nos olhos de Júlia, como se pudesse ler suas dúvidas. Porque eu preciso de alguém em quem eu possa confiar, alguém com um bom coração. Esta empresa está prestes a enfrentar uma grande crise. E eu preciso de um aliado, alguém que entenda a importância do trabalho duro, mas também da humanidade. Eu vi essa qualidade em você. Vi como tratou cada passageiro, como cuida do ônibus, como age com respeito, até mesmo quando as coisas não são fáceis. Júlia, atônita, não sabia o que responder. Ela apenas estava cumprindo seu trabalho. Não sabia que algo tão grandioso estava por trás de sua rotina diária. Mas eu sou apenas uma motorista. O que eu poderia fazer em uma situação como essa? Perguntou ela, com uma certa insegurança na voz. Como posso ajudar alguém tão poderoso quanto você? Dona Teresa sorriu gentilmente, sua expressão cheia de uma sabedoria silenciosa. Às vezes, Júlia, as pessoas mais simples têm o poder de mudar tudo. Você sabe o que é enfrentar desafios diários, o que é lutar para sobreviver e manter sua dignidade, mesmo quando o mundo parece querer derrubá-la. Eu tenho os recursos, mas o coração da empresa, o que realmente importa, não está nas minhas mãos, mas nas de pessoas como você. Júlia olhou para ela, confusa, mas também tocada pela confiança que Dona Teresa estava depositando nela. Ela não sabia o que faria com aquela revelação, mas algo dentro dela, algo muito profundo, dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Então, o que você quer de mim? Perguntou finalmente, sentindo o peso da responsabilidade começar a se formar em seus ombros. Dona Teresa olhou para o horizonte, com os olhos carregados de algo que Júlia não conseguia decifrar, e respondeu: Eu quero que você se torne minha aliada e que me ajude a salvar esta empresa. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, seu olhar perdido em um ponto distante. A revelação de Dona Teresa, apesar de ser difícil de digerir, tinha tocado algo profundo dentro dela. Ela sabia que estava em um ponto de virada em sua vida. A proposta que Dona Teresa lhe fizera parecia, à primeira vista, loucura. Ela, uma simples motorista de ônibus, agora estava sendo chamada para algo muito maior do que jamais imaginou. Porém, um sentimento de empolgação começou a crescer dentro de Júlia. Ela sempre soubera que o trabalho que realizava não era apenas sobre dirigir um veículo de um ponto ao outro. A responsabilidade de transportar vidas todos os dias, de fazer a diferença na vida de tantas pessoas, tinha algo mais profundo. E agora, Dona Teresa lhe te oferecia a chance de fazer parte de algo grandioso. Eu não sei o que dizer, Dona Teresa, começou Júlia, finalmente quebrando o silêncio. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Eu sou apenas uma motorista, uma mulher comum que tem que lutar todos os dias para dar conta de sua vida. Não sou alguém importante. Dona Teresa sorriu com suavidade, como se já soubesse o que Júlia estava sentindo. Você é mais importante do que pensa, Júlia. Não é o título ou a posição que faz alguém valioso. É o caráter, a capacidade de agir quando mais se precisa. Você tem tudo o que é necessário. Júlia sentiu uma onda de gratidão, mas também de dúvida. O peso da responsabilidade estava começando a pesar em seus ombros. Ela sabia que a vida dela, até aquele momento, fora uma luta constante. Crescer em uma família humilde, batalhar todos os dias para garantir que seu filho tivesse uma vida melhor e sobreviver com o pouco que conseguia. Tudo isso estava prestes a ser colocado à prova. Se eu aceitar isso, se eu me envolver, como eu posso ajudar? Eu não tenho experiência em negócios. Não sei o que fazer com algo tão grande como essa empresa. Dona Teresa a olhou com uma expressão firme. Você não precisa saber tudo agora, Júlia. O que você precisa é ter coragem. Eu acredito que você pode aprender e com o tempo saberá exatamente o que fazer. Você não estará sozinha. Eu estarei aqui para te guiar e tenho certeza
certeza de que você será uma líder excepcional. As palavras de Dona Teresa tocaram o coração de Júlia. Ela sempre sonhou com algo mais, algo além da rotina pesada e repetitiva. Agora, diante dela, estava a oportunidade de mudar sua vida e talvez até a vida de tantas outras pessoas. Júlia respirou fundo e, com uma sensação de determinação se formando dentro dela, finalmente falou: "Eu aceito, vou ajudar você a salvar a empresa." Dona Teresa sorriu amplamente. "Eu sabia que podia contar com você, Júlia." Naquele momento, algo dentro de Júlia mudou. Ela não era mais apenas uma motorista de ônibus, ela se tornara parte de algo maior. E sabia que, com essa decisão, a sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes à sua decisão, Júlia sentia como se estivesse imersa em um turbilhão. A vida dela, que antes se resumia à rotina simples de motorista de ônibus, agora estava em um ponto de inflexão. Não havia mais volta. Ela havia aceitado a responsabilidade de ajudar Dona Teresa a salvar a empresa. Mas a enormidade do desafio logo se tornaria clara. Os primeiros encontros com os executivos da empresa foram desconcertantes. Júlia, uma mulher simples e sem experiência em negócios, sentiu-se fora de lugar, em meio a figuras de terno e gravata. Mas havia algo em seu olhar, uma determinação silenciosa, que fez com que ela fosse tratada com respeito. Dona Teresa estava sempre ao seu lado, oferecendo conselhos e, acima de tudo, garantindo que ela fosse ouvida. Apesar da insegurança inicial, Júlia logo percebeu que sua visão e perspectiva eram únicas. Ela não estava presa às normas tradicionais de um mundo corporativo frio e impessoal. Ela via as pessoas de forma diferente, como indivíduos com histórias e sentimentos. Ela se preocupava com os funcionários da empresa, com os motoristas e com todos aqueles que, assim como ela, estavam lutando para ter uma vida melhor. Em uma das reuniões com os executivos, Júlia fez uma proposta ousada. Em vez de cortar custos e diminuir os salários, por que não investimos no bem-estar de nossos funcionários? E se criássemos programas de treinamento, de motivação, para que eles se sintam mais valorizados? Eles são o coração da nossa operação e sem eles, nada funciona. Houve um momento de silêncio. Os executivos olharam uns para os outros, surpresos com a ideia. Júlia sentiu a tensão, mas não recuou. Dona Teresa, ao seu lado, sorriu discretamente. Era claro que, embora a sugestão de Júlia fosse incomum para a mentalidade corporativa tradicional, ela estava começando a encontrar seu próprio espaço. "Eu gostei disso, Júlia", disse Dona Teresa, virando-se para os outros executivos. "Talvez seja a hora de pensarmos em algo diferente, algo mais humano." A proposta de Júlia foi aceita, e logo a empresa começou a implementar programas focados em melhorar o moral dos funcionários. Embora os resultados não fossem imediatos, Júlia sentiu uma enorme satisfação em ver que estava fazendo a diferença, mesmo que de forma pequena. Ela estava começando a se transformar, a descobrir forças e habilidades que nem sabia que possuía. A cada dia que passava, Júlia ficava mais confiante em sua posição. Ela se dedicava ao trabalho, estudava os aspectos do gerenciamento de negócios e se esforçava para aprender tudo o que podia. Sabia que estava sendo testada e que o futuro da empresa dependia, em parte, das decisões que tomava. Mas o maior desafio ainda estava por vir. A verdadeira transformação não estava apenas em salvar a empresa, estava em mudar a si mesma, em se tornar a líder que todos precisavam. Com o passar dos meses, o impacto das mudanças propostas por Júlia começou a ser notado. A empresa, antes marcada pela frieza das relações corporativas e pela desmotivação dos funcionários, começou a respirar uma nova energia. Os programas de treinamento, as iniciativas de apoio psicológico e os incentivos para o desenvolvimento pessoal se mostraram um sucesso. O clima nos corredores da empresa estava mais leve, mais humano, e isso refletia diretamente na produtividade, que começou a aumentar de forma notável. Entretanto, nem tudo era um mar de rosas. Júlia sabia que o caminho à frente seria longo e tortuoso. Alguns dos executivos ainda não estavam completamente convencidos das suas ideias. Muitos viam suas propostas como arriscadas e impetuosas. A pressão começou a aumentar e os desafios começaram a surgir de forma mais intensa. Júlia estava lidando com algo muito maior do que jamais imaginou, mas não estava disposta a desistir. Em uma reunião tensa, um dos diretores, o Sr. Almeida, levantou uma questão que a havia preocupado por dias. "Júlia, você pode até estar trazendo um ar novo para a empresa, mas os números continuam sendo um problema. Estamos vendo aumento nos custos operacionais e a margem de lucro não está melhorando." Júlia sentiu um frio na
espinha. Ela sabia que havia riscos, mas nunca imaginou que fosse enfrentar uma oposição tão direta. A longo prazo, as mudanças que estamos implementando vão trazer resultados. A motivação dos funcionários é a chave para a recuperação da empresa. O bem-estar deles não é apenas uma questão de moral, é uma questão de produtividade, respondeu ela, tentando manter a calma. Dona Teresa, que estava presente na reunião, tomou a palavra. Eu confio na visão de Júlia. Ela está pensando no futuro, e é isso que precisamos agora. Mas a pressão de Sr. Almeida e de outros executivos começou a se tornar insuportável. Eles queriam resultados rápidos, e os métodos mais tradicionais pareciam ser a solução para eles. A tensão aumentava cada vez mais. Júlia, por sua vez, sabia que estava num ponto crucial. Ou ela cedia às pressões e abandonava seus princípios, ou continuava firme, apostando na transformação que ela acreditava ser essencial para o futuro da empresa. Ela se sentia como nunca antes, em uma posição de poder, mas também de vulnerabilidade. Nos dias seguintes, Júlia mergulhou ainda mais nos números da empresa. Passava horas estudando relatórios financeiros, buscando uma forma de equilibrar a necessidade de resultados rápidos com os princípios de longo prazo, nos quais acreditava. Era uma luta constante entre ser fiel à sua visão ou ceder à pressão do momento. No entanto, ao final do capítulo, uma inesperada visita de um dos motoristas da empresa mudaria a percepção de Júlia sobre o que realmente importava. O motorista, com um sorriso no rosto, lhe disse: Júlia, sei que temos nossos problemas, mas a coisa mais importante que você trouxe para a gente foi a esperança. Você não tem ideia de como as coisas mudaram. As pessoas agora se sentem valorizadas. Essas palavras ecoaram na mente de Júlia, dando-lhe força para continuar. Ela sabia que a jornada não seria fácil, mas algo dentro dela dizia que estava no caminho certo.